Salve, salve, tudo bom? Professor Eduardo, estamos aí para falar um pouquinho sobre equações da circunferência, tá bom? Você que provavelmente já deve ter passado, eliminado a parte de geometria analítica, e agora a gente vai falar um pouquinho então sobre as equações da circunferência. Eu vou dividir essa parte em dois vídeos, tá? Hoje eu vou fazer apenas uma introdução, te apresentar como que é essa equação da circunferência, como determinar o centro, o raio, enfim, alguns comentários introdutórios apenas. E na sequência, em breve, aí eu vou fazer um vídeo onde eu vou resolver alguns exercícios um pouco mais elaborados, um pouco mais bacanas, para a gente ver como isso aparece, tá? Porque às vezes a gente faz aqui só um breve comentário da identificação, como encontrar essas equações, e acaba sendo até simples demais. E não é bem assim. Exercícios de circunferência, quando aparecem no teu vestibular, quando aparecem na tua prova, nem sempre são tão tranquilos, tá bom? Então, na sequência aí, no próximo vídeo, eu vou fazer resolvendo alguns exercícios mesmo na prática ali, para a gente ver um pouquinho mais como aplicar tudo isso. Então, fique tranquilo, hoje a gente só quer comentar um pouquinho e fazer a identificação dessas equações da circunferência. Então, para começar, nós temos aqui, você já deve ter observado, uma circunferência perfeita desenhada, onde, como toda circunferência, você tem um centro, que eu chamei aqui de coordenadas A e B, e eu escolhi um ponto qualquer sobre esta circunferência, chamei de ponto G, de coordenadas x e y. E aí, olha só, como que eu encontro a equação dessa circunferência? Perceba que, por mais que eu tenha colocado esse ponto G nesse lugar, eu poderia ter marcado qualquer um, qualquer uma dessas regiões aqui, ó, como este ponto G. Por que que eu poderia ter feito isso? Porque todos eles têm uma característica. Qual que é a característica deles? Todos eles têm a mesma distância em relação ao centro. E é daí que a gente acaba generalizando, montando a nossa equação da circunferência. Lá em geometria analítica, a gente aprendeu a como calcular a distância entre dois pontos, que está aqui, ó. A distância entre o ponto C e o ponto G, o que que é? São as coordenadas em x, então x menos a elevado ao quadrado, mais as coordenadas em y, y menos b ao quadrado, e isso vai me dar a distância. Só que essa distância a gente já conhece, a gente sabe que a distância de qualquer ponto da extremidade até o centro é conhecido como raio. Então, raio ao quadrado. Está pronta a nossa equação. Ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Belezinha? É a nosso primeiro formato aí que a gente tem. Opa, no 1 não vai pingo, né? Até onde eu me lembro. Então, da circunferência. É o primeiro formato, primeira equação, o primeiro modelo que nós vamos trabalhar. E aí eu deixei aqui alguns exemplos para a gente identificar e aprender, pelo menos extrair esses carinhas. Antes da gente começar esses exemplos, eu quero deixar bem claro que, olha só, essas coordenadinhas do ponto do centro, o A e o B, são os caras que aparecem junto com o seu x e y, ó, AB, AB. Belezinha? Então aqui, ó, primeira coisa que eu quero, determinar o centro dessa circunferência. Quem que é o centro? O centro vai ser 6 e 1, certo? Que são as nossas coordenadas A e B. Professor, mas estão negativos. Eu sei, mas a nossa fórmula também é negativa. Então você sempre tem que trocar o sinal. O sinal que aparece aqui, você troca devido a esse sinalzinho de menos que a gente tem na nossa relação. Portanto, nosso centro é dado por 6 e 1. 6 na coordenada x, 1 na coordenada y. E quem que é o raio? O raio, olha só, esse carinha aqui está fazendo o papel do raio. Só que perceba que o raio ele aparece elevado ao quadrado. Então, esse cara, ele está como 3 ao quadrado, que é o nosso 9. Portanto, o raio aqui vale 3. Pronto, está determinado. Ó. Se a sua equação já aparece na forma reduzida, você já tem de graça o centro, que são essas coordenadas aqui que aparecem junto com o seu x e o seu y, e basta extrair a raiz quadrada do cara que aparece depois da igualdade, que você determinou o seu raio. Simplesmente isso. Olha o segundo exemplo. Ó. Quem que é o nosso centro aqui? O centro vai ser menos 7 e menos 3. Lembrando que é necessário trocar o sinal. E o raio é a raiz quadrada desse cara. Como não é exato, eu deixo como
raiz quadrada de 5. Terceiro exemplo. Professor, não apareceu ninguém com um x. Tudo bem, eu não posso escrever isso assim, ó. X menos 0 ao quadrado, mais y mais 8 ao quadrado. Eu já vou aproveitar que eu estou reescrevendo ela, vou colocar isso aqui como 6 sobre 5 elevado ao quadrado. Beleza? Aí agora você só compara. Ó. Olha o que nós escrevemos e olha o que nós temos de forma. Então, comparando isso, eu tenho aqui que o centro vai ser quem? Coordenada 0 e menos 8, trocando o sinal. Professor, você não trocou o sinal do zero. E o raio, que já está ao quadrado aqui, portanto, o raio vale 6 quintos. Olha aí como é fácil e como é simples, desde que, obviamente, ela já apareça assim para nós, tá bom? Não vai se alegrando muito, não. Aqui, na D, E e F, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero construir a equação reduzida, sendo que eu já conheço o centro e o raio. E aí vai ficar assim, ó. Lembrando que um par ordenado, o primeiro valor é sempre em x, o segundo valor é sempre em y. Então vai ser x menos o valor que eu tenho, ao quadrado, mais y menos o valor que eu tenho, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. 7 ao quadrado, ou se você preferir, pode colocar 49, o que você achar melhor, o que você achar mais fácil, tá bom? Na letra E, que é o nosso quinto exemplozinho, vai ser x menos 0 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 7 ao quadrado. Aqui já está montado. Se você quiser ajeitar, quiser deixar uma coisa mais bonitinha, x menos nada vai dar x, portanto é x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, raiz de 7 ao quadrado dá 7. Está aí montada a nossa equação reduzida para esta circunferência. E para fechar, centro 0, 0, o centro na origem do nosso plano. Então vai ser x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é igual ao raio que vale 1, elevado ao quadrado. E aí, obviamente, fazendo essas continhas, x menos 0 dá x, y menos 0 dá y, e 1 ao quadrado é 1. Está aí a nossa circunferência com o centro na origem, 0, 0, e de raio unitário, de raio 1. Tá bom? Isso é a nossa equação na sua forma reduzida. Agora eu vou apresentar uma outra equação, enquanto você vai anotando aí, fazendo suas observações. Toma um chá, um café, um guaraná. Enquanto eu te apresento aqui a nossa equação na forma geral. Então vimos a reduzida, agora vem aqui, ó, a nossa equação geral da circunferência. E aí vai ser o seguinte. A equação reduzida nos deu x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Muito bem. Se eu quero a equação geral, agora eu vou desenvolver esse negócio. Perceba que isso aqui são produtos notáveis, tanto esse quanto esse. Então, eu preciso estar muito fiel aqui com o nosso produto notável. Deixa eu só ver um cantinho aqui para eu escrever. Ó. Vou escrever aqui. O que é um a menos b ao quadrado? Isso aqui é um a menos b vezes um a menos b. Tá? Isso, se você caso não tiver, decora a relação. Aí você vem aqui, faz o chuveirinho, você vai encontrar o desenvolvimento desse negócio. Se você já aprendeu, já decorou isso aqui, você sabe que eu estou falando do quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Caso aqui seja mais, aqui também vai ser mais. Bom, o sinal que está aqui é o que aparece acompanhando esse cidadão. Feito isso, continuando aqui, ó, fazer o desenvolvimento desse cara. Então, eu tenho um a menos b ao quadrado, aplico o produto notável. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que é igual a r ao quadrado. E aí, agora eu vou ajeitar mais um pouquinho. Eu vou deixar x e y como os primeiros termos da nossa equação. Então, x mais y ao quadrado. Agora eu vou colocar os termos compostos aqui, ó, menos 2ax, menos 2by,
mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, e esse r eu vou trazer para cá, menos r ao quadrado, tudo isso igual a zero. Muito bem. Esse carinha aqui, ó, é a nossa equação geral da circunferência. E aí, o que você acha? Na hora da prova, ele vai te dar. Ele vai te dar assim para você falar quem é o centro e o raio. Isso eu faço nas minhas provas para deixar o pessoal feliz no exercício 1. Mas na hora do vestibular que ele tem que te eliminar, que ele tem que selecionar a galera que está mais por dentro do negócio, você acha que ele vai te dar assim ou assim? Obviamente que ele vai fazer isso com você. E ele vai pedir para você dizer quem que é o centro, quem que é o raio, quem é não sei o que, quem que é não sei o que lá, diante desta equação aqui. E aí é isso que eu quero mostrar para você agora, como que funciona, tá bom? Então vai anotando aqui, que eu vou apagar esse lado de cá, e a gente já faz um exemplo de como isto funciona. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplozinho. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 12x menos 6y mais 41 igual a zero. Muito bem. Foi nos dada essa equação geral, e aí eu quero saber quem que é o centro e quem que é o raio dessa circunferência. Perceba que não é tão direto igual quando a gente fez na equação reduzida, que a gente vai ter que fazer algumas manobrinhas. E aí a gente vai começar a trabalhar com isso então. Vamos lá. Eu vou escrever a fórmula que nós temos aqui em cima, ou aqui embaixo, para ficar melhor. E aí a gente vai comparar isso aqui, ó. Então a nossa equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Agora vamos comparar para a gente poder identificar do que a gente está falando. Olha só. Eu tenho um x aqui e tenho um x ao quadrado aqui. Beleza. Eu tenho um y ao quadrado aqui e tenho um y ao quadrado aqui. Tranquilo. Então, o que eu quero? Eu quero alguém ao quadrado mais alguém ao quadrado igual a um raio ao quadrado, que se eu chegar nisso, eu sei identificar quem que é o centro e quem que é o raio. O x e o y eu já tenho. Os dois carinhas já estão aqui, ó. Beleza? Que veio do quadrado do primeiro. Agora eu preciso descobrir quem que é o A e quem que é o B. E aí eu vou comparar os termos. Quem que está com o x? O 12. Quem que está com o x aqui? O menos 2A. Então você vem, ó, 12x é igual a menos 2ax. X com x eu posso simplificar. Menos 2 vezes quem que dá 12? Ah, professor, menos 6. Perfeito. Então já descobrimos que o nosso A vale menos 6. Ó. Que do menos 2 vezes menos 6 vai dar o 12. Portanto, troca o sinal, né, quando vem para cá. Então vai ficar x mais 6. Está aí a nossa primeira coordenada do centro. Agora faz a mesma ideia. Compara os termos em y. Tenho menos 6y e menos 2by. Então, menos 2by igual a menos 6. Menos com menos dá mais. Y com y eu posso simplificar. Portanto, o meu b vale 3, né? Que 6 dividido por 2 chega no 3. Logo, com o sinal, y menos 3 é o nosso segundo. Agora só falta descobrir quem que é o raio. Vou apagar aqui já para a gente poder colocar o valor na hora que encontrar. Eu já tenho A, já tenho B. O que está faltando aqui? Está faltando eu comparar esse carinha com o meu termo independente aqui, ó. Termo independente com termo independente. Então você vai lá. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 41. O a e o b nós já temos. O a vale menos 6 e o b vale 3. Menos 6 ao quadrado dá 36. Mais 3 ao quadrado dá 9. Menos r ao quadrado, que é igual a 41. 36 com 9 dá 45.
E aí, ajeitando isso, ó, eu tenho que r ao quadrado é igual a 4, portanto, o meu r vale 2. Tá aí, fechou. Montamos a nossa equação reduzida. Então, daqui eu sei que o meu centro é menos 6 e 3 e que meu raio vale 2. Morreu a história, tá bom? Isso é uma forma, é uma técnica que a gente tem para resolver. Você pode partir daqui e ir fazendo por produto notável. Só que aí você precisa estar bem mais, praticando bem mais para poder enxergar isso aí e deixar isso mais natural. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, aqui no cantinho, desse jeito, para você entender do que eu estou falando. Ó. A equação nossa é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 12x menos 6y mais 41 igual a zero. Então, o que você faz? Joga esse 41 para lá e ajeita quem tem x com quem tem x e y com y. Então, x ao quadrado mais 12x mais y ao quadrado menos 6y igual a menos 41. E aí, perceba que esse cara aqui, x ao quadrado mais 12x, ele tem que vir de um produto notável. Então, eu quero escrever esse cara como um x com alguém elevado ao quadrado. E aqui eu tenho um x menos a. E aí você vai ter que pensar. Já que esse cara aqui é menos 2 vezes alguém para dar 12x, 2 vezes quem que vai dar 12? Ah, é o 6. Então, beleza. Então, você coloca aqui, ó. Porém, como aqui ele tá positivo, então aqui, ó. X mais 6, ó. Então, 2 quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí vai aparecer um mais quadrado do segundo, beleza? Mais o quadrado do segundo, ó, 6 ao quadrado, vai dar 36. Então, vai aparecer um 36 positivo. Portanto, aparece um 36 positivo aqui também, beleza? Agora, mais o y. E aqui eu tenho 2 vezes quem que vai dar 6? Ah, professor, 2 vezes 3. Beleza. Como esse cara está negativo, então 2 vezes 3 aqui, ó, vai dar esse menos 6y elevado ao quadrado. E aí, esse 3 ao quadrado dá 9. Então, tem que fazer aparecer mais 9 aqui. Tudo que aparece de um lado tem que fazer aparecer do outro. Então, menos 41. Aqui que aparece esse mais 9. E aí, agora você faz a sua continha. 36 com 49 dá 45. 45 menos 41 dá 4. Que é a mesma coisa aqui, o nosso 2 ao quadrado. Beleza? Então, ó, você fala, professor, tá errado. Não, não tá. Olha lá, ó, x mais 6 ao quadrado tá aqui. Y menos 3 ao quadrado tá aqui. 2 ao quadrado tá aqui. Então, são duas técnicas que nós temos. Você pode fazer pelo produto notável, mas atenção, eu só recomendo isso aqui depois que você já está prático na situação e que você saiba muito bem trabalhar com produtos notáveis, tudo bem? Se você ainda não está tão tranquilo assim, faz pelo método da comparação. Escreve a equação, a fórmula que você tem, embaixo ou acima do seu exercício, e sai comparando termo a termo e fazendo as continhas para encontrar quem que é quem. Tá bom? Então, fico por aqui. Espero que você treine, pegue o seu livro, faça mais exercícios. Na sequência, a gente fala mais um pouquinho aí sobre circunferências, tá bom? Muito obrigado, beijos e até!